Bem-vindo ao Berlincast. Você que tem sede de conhecimento e quer saber mais sobre a área de engenharia, esse é o lugar correto, né? Então seja muito bem-vindo. Meu nome é Ademir, eu sou engenheiro e proprietário da Berlim Ambiental e esse é um projeto que a gente criou para mostrar cada vez mais como é o dia a dia de uma empresa de engenharia, o que deve ser feito, contar o que deu certo na Berlim nesse crescimento desses últimos anos, contar o que deu errado, que você possa aprender com isso, né? Então, hoje trouxemos um convidado, Alexandre Page, consultor de empresas há mais de 10 anos aí. E conforme ele vem nos apoiando há muito tempo já na Berlim Ambiental, principalmente na parte de finanças e vendas, né? Então, eu gosto muito de uma frase dele, que ele fala que se finanças é o coração, vendas é o pulmão da empresa. Mas vou deixar ele se apresentar. Fique à vontade. Muito prazer. Obrigado pelo convite aqui para fazer esse podcast aqui junto com você, Admiron. Acompanha aí há um longo tempo aí o crescimento da Berlim e o que ela se tornou hoje, né? Então é um grande prazer estar aqui, né? Como já foi me apresentado aí, eu trabalho há mais de 10 anos aí hoje na área corporativa, né? Eu vim da área corporativa, fui líder de equipe de mais de 30 pessoas, auditor interno da ISO, líder da qualidade. E há 10 anos aí eu atuo nessa área de consultoria empresarial, onde a gente pega empresários do Brasil todo, né? Então empresários desde que faturam hoje aí 1 milhão ano até 100 milhões ano, então diversos empresários do Brasil todo. Sou consultor empresarial particular, vamos dizer assim, e também especialista no método EAG, que alguns talvez devem até conhecer aí do Marcelo Germano aí. Então um grande prazer estar aqui contigo nesse podcast aí. Muito show, é uma honra para a gente, porque o que acontece? Um dos pilares que a gente coloca aqui na Berlim é aprender com quem joga um jogo maior, quem tem uma régua maior, né? E claro, uma pessoa que atua com empresas que faturam 10 milhões, né? Poxa, ela já passou por todos os problemas de uma empresa que fatura, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Então, a gente trouxe o Alexandre aqui para a gente conversar bastante, principalmente dessa questão de vendas e finanças, né? E me diga uma coisa, Alexandre, na sua visão, assim, qual os erros mais básicos nesses itens, assim, que você considera assim, cara, quem quer ter uma empresa, quem quer jogar um jogo de verdade, não pode acontecer. Tipo assim, é erro básico. Bacana. Deve ter bastante história aí também, né? Bastante história, mas eu gosto de uma frase para a gente iniciar esse ponto, que é a grande empresa, né, e a grande empresa, para quem está nos ouvindo aqui ou nos vendo, ele vai determinar o crescimento da empresa dele, né? Mas eu gosto de falar que, não é uma frase minha, né? Mas eu gosto de falar que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Eu ouvi isso a primeira vez do Marcelo Germano, então isso vem muito de encontro com o que eu vejo, por exemplo, na Berlim. Uma empresa que ela está crescendo, nos últimos 2, 3 anos ela cresceu bastante, mas ela vem fazendo a coisa certa desde pequena. Então é fato que em algum momento ela vai chegar num nível grande, certo? E o que é mais importante? É o que você está fazendo hoje para que essa empresa se torne grande. Então eu pego diversos empresários hoje, né, como eu comentei no Brasil, que tem diversos problemas. Aí você pega uma empresa, por exemplo, de 40 anos, que não tem, por exemplo, uma estrutura de vendas, não tem um processo de vendas, não tem um DRE. Então hoje, principalmente questão de finanças e vendas, eles não sabem qual é o lucro da empresa. Ou seja, não tem um DRE. E, obviamente, quando eu falo não sabe qual é o lucro, a maioria só olha muito para o faturamento. Então olha para o faturamento, não percebe qual é o lucro e acha que é no caminho certo. Aí a gente acaba indo para uma área de vendas para entender essa correlação, porque tem correlação, né? Como você falou antes, né? Eu gosto muito dessa frase de dizer que o pulmão é a área de vendas ali, né? Tá o batimento cardíaco ali. Isso. Então o cara, por exemplo, não tem um processo de vendas. Ou ele não tem uma área comercial. Pior ainda, né? Pior ainda. Isso acontece muito no setor da engenharia. O que acontece? E eu bato muito nessa tecla, né? A pessoa, ela é um técnico, abre uma empresa e daí ela descobre que tem que vender, né? E daí ela pensa, mas vendi um projeto, fiz 3 projetos lá, vendi 3 projetos por 3 mil, 9 mil, quer dizer que eu ganhei 9 mil por mês agora. Daí já começa o segundo erro. Ela não entende que ela não é uma vendedora e ela não entende sobre finanças também. Me diga o que vai acontecer com essa pessoa. Cara, infelizmente em algum momento vai quebrar.
Em algum momento ela vai quebrar. Porque se você não tem o controle do que está entrando, o quanto está entrando, que é vendas, mas a partir do momento que esse dinheiro está dentro da sua empresa, você não tem a gestão, que é o que eu falei, que é o coração dentro da empresa, é a área de finanças, porque a área de finanças é o que distribui, né? O coração distribui para o sangue, né? Então, a área de finanças ali é o que distribui o dinheiro para as outras áreas para fazer fluir. Então, ele tem que controlar o que entra, tem que entrar, não pode não entrar, mas dentro ele tem que gerir bem também. Então, fundamental esses dois fatores, né? E até para quem está ouvindo aqui, né, o que eu vejo, todo mundo deve saber que controlar vendas e finanças é importante, é que nem fazer exercício físico, tomar água, não. Nem todo mundo faz, mas sabe que é importante. E um dos pontos que eu vejo também é a questão de definir o seu perfil de cliente, né? Então, você encontra muito isso quando você faz essa questão de consultoria, o que tu encontrou aqui na Berlim, o que tu vê que a gente faz, o que pode servir como um direcionamento para quem está nos ouvindo sobre isso. Bacana. Cara, por exemplo, a Berlim, se a gente for trazer isso para Berlim, a Berlim sabe exatamente quem é o cliente dela. E às vezes o cliente dela não é um cliente só. Você pode ter mais de um cliente dentro da tua empresa. Então a Berlim hoje tem clareza de qual é o perfil, ou seja, qual que é o cliente ideal, para quem eu vendo, qual é o tamanho do teu cliente. Então hoje o foco principalmente de vocês, aí, até onde vocês, é a madeireira, né? Madeira, tudo relação da madeira. Então esse cliente existe um perfil, existe um faturamento, existe um número de funcionários, existe dores e desafios ali, existe sonhos. Então você sabe exatamente quem é. Aí eu pego muitos empresários que não têm isso. Pergunta, quem é o teu cliente? O que ele valoriza? Daí o que ele responde? Todo mundo. Não, Alexandre, porque todo mundo pode comprar meu produto. Tu não sabe, mas todo mundo pode comprar meu produto. Engraçado que, hoje sabadão, a gente está gravando aqui nesse podcast e nos últimos 3 dias agora eu tive um evento, né, do EAG e aí estava conversando com alguns empresários. E tinha um empresário que inclusive é de madeireira de São Paulo. E aí eu conversando com ele, eu perguntei para ele, quem é o teu cliente? Dentro do evento, quem é o teu cliente? Ele falou, o cliente que ganha bastante e o cliente que está num raio de 100 quilômetros. Tá, me conta mais. Fale um pouco mais. Mais. Pela pergunta que tu faz, ele já começa a se sentir mal já, né? Já dá um desconforto. Exatamente. Ele já entende que falou. Beleza, porque dentro do cliente que tem um poder aquisitivo alto, não necessariamente é o cliente ideal. Então ele, por exemplo, vende madeira mais para estrutura de telhado. Né? Então estava reclamando, enfim, que não estava vendendo muito, porque estão substituindo para metálico. Produtos, né? E aí, mais a parte metálica, tá, mas então se você provavelmente está vendendo para o cliente errado. Ele pode ter dinheiro, mas ele está preferindo outro produto. Quem é o teu cliente ideal? O teu cliente ideal realmente está a 100 km da sua empresa? Será que não está um pouco mais? Será que não está mais para o litoral de São Paulo, onde talvez... Tem um poder aquisitivo maior, ou a parte estética é uma coisa que o pessoal valoriza mais também? E uma coisa que eu comentei com eles, o litoral tem muito maresia, será que de repente eles não preferem madeira porque não desgasta tanto ao longo do tempo? E até a comunicação que tu vai ter com o teu cliente, né? Porque o que acontece? Da mesma forma que quem vende estrutura metálica fala mal da madeira porque é caro, tu pode fazer o contrário. Exato. Tu fala assim, não, só que a madeira tem A, B, C e D que são melhores para fazer isso, né? Então, isso também já entra na questão de esteira de produtos. 2 coisas que eu desenvolvi aqui na Berlim, então, ter essa questão do cliente ideal. Então, mas, Ademir, quer dizer que eu tenho um cliente ideal, só atendo aquele cara? Eu falei, claro que não, né? Tu vai ter o foco da tua comunicação, vai ser para aquela pessoa, as ações de marketing vai ser para aquela pessoa, né? O teu networking vai ser baseado nessa pessoa, tudo vai ser baseado no teu cliente ideal. Até para ter uma ideia, eu já falei várias vezes aqui. Por exemplo, aqui, a gente tem um ripado de Angeli em pedra. Por quê? O meu cliente sabe que madeira é essa, né? Ele sabe dessa estrutura. Então é para comunicar algo ao meu cliente. Então tudo na Berlim a gente faz com o foco no cliente. Por exemplo, até a criação do podcast sempre foi uma ideia minha, eu sempre gostei muito de consumir esse conteúdo, mas eu sei que os meus clientes também gostam. Bacana. Sabe? Então, trazer uns convidados aqui para participarem. Então, são tudo experiências que a gente está proporcionando através de um projeto, né? Então, dessa questão de definição do cliente ideal,
O segundo ponto, né, a questão de esteira de produtos. Então, entender como é que é um funil de vendas, saber que tem clientes que vão ficar com você durante 3 meses, que vão ficar 6 meses, e como temos alguns casos aqui na Berlim, 10 anos, né? Então, tu criar uma esteira de produtos para isso, né? Então, aí que eu vejo. O que eu percebo sobre isso? Tem clientes que são mais pontuais, tem clientes que têm uma demanda mais recorrente, mas é o papel tanto do consultor ou dono de empresa, né, criar uma esteira de produtos, né? Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre esteira de produtos, né? E o que pode ser feito para abrir o horizonte das pessoas, porque a pessoa pensa, eu vendo um projeto ambiental, né? Ou eu vendo um produto só. O que eu posso abrir de leque como esteira de produtos para melhorar o faturamento da minha empresa, melhorar vendas? Porque às vezes, para o setor comercial, a gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Tens um bom setor comercial, só que às vezes a tua esteira de produtos está arcaica, tu pode modernizar isso, né? Legal, bacana, Ademir. Isso é um ponto muito importante, né? Porque, como você disse, a primeira coisa é você olhar para quem é teu cliente. A partir do momento que você entende quem é o teu cliente, você precisa entender o que você vai vender para essa pessoa. E, por exemplo, você comentou, aqui na Berlim tem cliente há 10 anos. Se você tem um cliente há 10 anos, significa que você tem uma boa esteira de produtos para oferecer para ele. Senão, provavelmente em 1 ano, 2, ele sai da tua empresa. E isso é um ponto muito importante que eu também trabalho com os empresários. Eu gosto de falar que existe dentro da esteira de produtos, existe os produtos ou serviços, né? Então, quando a gente fala de produto e serviço também, os 3 R's. Eu gosto de falar isso. Explique mais isso, explique melhor aí, por gentileza. Até eu vou anotar aqui. O primeiro R que eu gosto de falar são, dentro da esteira de produtos, são produtos ou serviços de receita. Então, o empresário, o dono da empresa, ele precisa olhar muito para isso. Quais são os produtos que vão trazer receita para ti? E quando eu falo de receita, muitas vezes esse produto ou serviço é para atrair o teu cliente. Então, é um produto que talvez você não tenha muita margem, mas você vai atrair esse cliente. Então, é um produto, muitas vezes, que você vende muito em volume. Tá? É mais para topo de funil, né? Isso, exatamente. Então, quem está nos escutando aí, você vai precisar identificar qual é esses produtos de receita. O segundo produto eu chamo de produto de recorrência. Então já é um produto que você atraiu o cliente, agora eu preciso tentar manter esse cliente na minha base. Que compre, e aí dentro da empresa você vai precisar identificar o que é um produto de recorrência para ti, porque a recorrência para ti pode ser mensal, pode ser a cada 2 meses, pode ser a cada 3 meses. Então dependendo, você vai ter esse produto de recorrência mês a mês. E o terceiro produto ou serviço é de rentabilidade, que é um produto que você vai ter muito mais margem, a tua margem vai ser muito maior e você vai ganhar muito em cima. Ou seja, você tem um leque de produtos para atrair, para manter o cliente e ganhar em cima dele cada vez mais. E você mantém esse cliente ao longo do tempo. Então, por isso que eu gosto desses 3 R's. Não, perfeito. Ouvindo a tua fala aqui, né? O que eu lembrei, então, sim, hoje nós temos produtos de atração, né? Então, por exemplo, todo ano, em mês de março, empresas têm que enviar o relatório do IBAMA, no RAPP. Né? Então, isso é uma forma de tu atrair novos clientes para Berlim. Né? Então, tem a questão também de licenciamentos ambientais, tem que ser feitos, que já é um produto mais de meio. Então, muito que a gente faz aqui no setor de CS, né? Do sucesso do cliente, é como reter esse cliente na base. Legal. Porque depois que tu entende mais a matemática, tu vai ver que métricas, em vendas, tudo é métrica. Então, tu vai começar a calcular o teu custo de aquisição do cliente, ver quanto tempo ele fica na base, o LTV, e daí tu começa a perceber, ter a brilhante ideia, que é muito mais barato tu manter um cliente na base que conquistar um novo. Exato. Quer dizer que eu só vou ter que trabalhar na base? Claro que não, né? Então tem que ter a energia para não perder clientes e a energia para ganhar mais clientes. Eu até recomendo que no início talvez você não consiga fazer isso, mas que tem que ser setores separados. Porque a cabeça de quem quer reter o cliente é um tipo. Exato. Não, então é uma pessoa que é mais estruturada, uma pessoa que tem atenção, que não deixa nenhuma mensagem para trás, que tira toda a dúvida do cliente, que pergunta, bem atenciosa. E o setor de vendas, que eu falo que é mais um zoológico da empresa, né? Então, o setor de vendas tem que ser mais, não agressivo, mas tem que ter mais força de venda, tem que colocar mais energia, tem que mais, jogar na frente, jogar o chapéu para o outro lado do muro e sair correndo. Boa. Então, é isso que eu vejo nessa questão. E nesse leque todo, sempre tem clientes
que, vamos supor, de 10 clientes, 20% podem pagar o dobro do ticket. Então aí que tá tu ter produtos premium, né? Então Exato. hoje a Berlim tem produtos premiums que, são 30% do faturamento da empresa, que foram produtos que a gente criou, né? Então tem que sempre ter um passo a mais para aquela pessoa. Vai usar? Mas cara, se ela não comprar, tu nem tem um problema. Exato. Né? Mas ter esse leque de produtos. Então, tu entender que tem clientes que vão contratar o produto mais básico, tem clientes que vão contratar o produto médio e tem clientes que querem o produto a mais, né? Então, O mais caro, né? o mais caro. E tem grana para pagar. E é só oferecer, né? Não seja tão simples assim. Mas tu ter o produto, tu vai perceber isso. Ou até tu parar a empresa, né? Chamar assim, tá, o que a gente poderia oferecer a mais para esse cliente? E fazer teste, né? Vendas é isso, né? Então, é isso que eu percebo. Muito, muito bem colocado os 3 R's aí. E um ponto interessante aqui, Ademir, é que às vezes quem está nos escutando vai entender, pô, eu acho que eu tenho esses produtos. Você precisa criar estratégias em cima de cada um. Porque um produto de receita, um produto de recorrência e produtos de rentabilidade, existe um momento certo de você atuar, de você casar, de você fazer um cross-sell, um upsell, né? De você fazer uma venda cruzada, como a gente chama, ou uma venda acima. Então você precisa criar estratégias em cima disso. Não é oferecer só por oferecer. Até depois, se puder explicar mais ou menos esses termos, né? Porque às vezes a gente tem que entender que o nosso perfil de cliente que está ouvindo esse podcast, às vezes é um cara que está muito evoluído, mas é uma pessoa que está começando hoje, né? Então, se puder explicar um pouco desses termos de vendas, porque isso é importante. É aquela história que depois que tu sabe que existe, né? Tu não tem mais como desver. Então, explica um pouco mais sobre esses tipos de vendas a mais aí. Bacana. Então, quando a gente fala de uma venda cross-sell, por exemplo, é uma venda cruzada. Né? Então, você está oferecendo um produto para o cliente e muitas vezes ele não se identifica com esse, ou você faz um casamento, você vende um produto paralelo, né? que ele se cruza ali de fato. Agora, quando a gente fala um produto ou um serviço upsell, normalmente é uma venda acima. Então, você está vendendo, por exemplo, uma caneca e você identifica que o teu cliente pode levar esse produto e mais um acima com maior rentabilidade, que vem aquele produto, ou às vezes até substituir. Então, a gente vê muito no McDonald's essas ações, né? Que você chega lá, você pede lá um hambúrguer X e diz, você não quer levar algo a mais aqui por R$1? Então, são as estratégias de venda. Você olha para aquilo e você pensa o seguinte, eu chego no McDonald's, né? Você pensa assim, pô, será que o cara está bem treinado? Será que o cara já sabia? Eles são treinados, existe um processo de venda bem feito ali. Perfeito. Me diga o que são os passos fundamentais de ter um processo de venda estruturado na empresa. Porque assim, a pessoa não tem nada hoje. Comece por onde? Depois eu vou também compartilhar por onde a Berlim começou sobre tudo isso, né? Mas na sua visão, como você fala assim, eu como consultor empresarial hoje, falo assim, cara, tu quer colocar um setor comercial na tua empresa, o que fazer? Bacana. Acho que o primeiro passo é identificar se a empresa tem um setor comercial. Que muitas vezes... Não tem. Não tem. Ou acha que tem. Mas, o pior ainda, acha que tem, né? Não, aqui na empresa quem faz as vendas sou eu. É o dono. É o dono. Erro fatal. E tá tudo bem. No início. No início, se em algum momento você precisa fazer, tá tudo certo. Mas em algum momento você precisa criar um setor comercial. Uma vez eu estava com um cliente e aí ele falou, cara, eu preciso vender mais na minha empresa. Opa, bacana, então vamos identificar, vamos olhar para o teu organograma? Cria um organograma para mim aqui, vamos olhar para ele. Eu perguntei para ele, cara, você quer vender mais, mas o teu organograma não consta um setor comercial? A caixinha do setor comercial? Peraí, me conta mais porque eu não estou entendendo aqui. A conta não está fechando. Não está fechando. Então partimos desse aí. Se existe um setor comercial? Existe. Não existe? Vamos criar. E a partir disso você precisa criar alguns passos. Eu acho que o primeiro passo, como a gente já vem falando, é entender o perfil do cliente. Você sabe qual é o teu cliente? Vamos partir para esse ponto, porque senão você vai vender para qualquer um. Depois do perfil do cliente, eu acho que é você criar a esteira de produtos. Entender essa esteira de produtos. Já o terceiro passo que eu vejo é por onde você vai vender, qual que é o canal, ou quais são os canais de vendas que você vai vender. E aí, a partir disso, você criar processos comerciais. Criar playbooks, né? Porque eu vejo muitas vezes, às vezes o cara até sabe quem é o cliente, ele tem até uma esteira de produtos, até mais ou menos, ele sabe aonde vende, se é no e-commerce, se é porta a porta, pelo WhatsApp, ele até tem uns canais de vendas, mas ele não tem um processo de venda estruturado. O cara cai na frente dele, o cliente chega na frente dele, ele não sabe como vender.
Perfeito, né? Até uma experiência legal de a gente contar. Nessa semana a gente fez uma ação, né? A Berlim proporcionou Sempre tem muitos clientes que falam assim, nossa, como é que é o processo de vendas de vocês? Como é que é o marketing de vocês? Porque gera muita curiosidade, né? Até atualizando em números, no ano de 2021 a gente cresceu 260%, em 2022 170%, e a projeção para esse ano também está na faixa dos 170%. Top. E daí eu fui no Empreende Brasil e tinha um slide numa apresentação, não lembro qual era o palestrante, mas fala assim que 1% das empresas no Brasil crescem mais que 20% ao ano. Cara. Então, né? Daí tu começa a pensar, puxa, talvez tenha alguma coisa que eu esteja acertando. E a validação minha não é que eu estou dizendo isso. É que as pessoas querem conhecer a Berlim para ver como estão fazendo. Daí eu falei, poxa, era um cliente muito gente fina nosso lá, sabe? Um cliente assim, um cliente ideal nosso. Daí eu falei, não, pode achar que eu faço um treinamento de vendas para você. Legal. Né? E daí fui lá com a equipe, o que eu percebi? A equipe, ela se preocupava muito com a parte técnica, né? Ah, mas tu quer a forra de 2,5 ou de 3,5? Não entendi o sentimento por trás daquilo, né? Tá, é para tua casa ou é para um rancho? Porque, poxa, para tua casa essa porta não é boa. Para tua casa tem que ser uma porta bonita, que você chegue e olhe, nossa, minha casa, poxa, é a tua primeira recepção, onde vai convidar os teus amigos para entrar. Né? Então tem que ver essa questão sentimental. Exato. E foi muito engraçado o resultado disso, porque eu dei um treinamento lá para eles, e treinamento de 2 horas. E eu fiz muito isso, fiz muito 1 a 1. Então eu falo assim, me venda tal coisa. E daí a pessoa sempre batia na parte técnica. Eu falo assim, tá, e se você fizesse isso? E daí com outro. E lancei um desafio. Né? Então eu lancei um desafio. Então isso é um tema muito legal pra gente conversar, desafios comerciais. Legal, interessante. Né? E daí, cara, olha só o resultado que eles tiveram. Eles chegaram muito próximo da meta que a gente colocou, né? Só que eles alcançaram um resultado 2 vezes maior do que alcançariam se não tivesse acontecido nada, né? Então, é isso que eu vejo, né? A importância de ter uma parte estratégica em vendas. Tem que ter alguém parado na empresa olhando para isso. Olhando para isso. Tem que ter números, né? Tem que ter números, métricas, né? Então, tem que saber quantas pessoas entram, de quantas entram, quantos tu manda orçamento, quantos tu manda orçamento tu fecha, qual é o ticket médio e assim por diante. Porque o que acontece? Por exemplo, eu vou dar uma métrica aqui. Eu sei que para cada 100 mil reais de vendas, eu tenho que ter um vendedor. Daí eu falo, não, esse mês nós vamos colocar 300 mil de venda na empresa. Daí, tá, mas quem vai fazer isso? Né? Então, tem que ter essas métricas. Tem alguma coisa fora aí, né? E além do efeito evento, né? Então, ter o efeito evento, desafio, então, eu acredito muito que no que tu coloca foco, expande, né? Então, eu quero que você comente um pouco mais sobre os efeitos eventos no comercial, né? Porque eu estava conversando com o Alexandre antes, ele falou assim, cara, tu tem que colocar o efeito evento naquilo que tu quer colocar energia. Tu não precisa colocar um efeito evento no Natal. Né? Pô, Natal tu já vende pra caralho. Então, pensa, vê o histórico, né? E quais naqueles meses, qual mês que, assim, tem que dar um up ali, né? Fala um pouco mais sobre efeitos eventos aí pra gente. Eu acho que é muito importante isso, né, Ademir? Porque eu vejo muito os empresários errando em alguns pontos. Eles não entendem o momento que a empresa vende mais, o momento que a empresa vende menos. Ou seja, ele não tem um acompanhamento dentro da empresa. Então, muitas vezes ele vai chegar no final do mês e ele vai olhar para aquilo e dizer, pô, não batemos a meta. Ou ele vai ficar no milagre do último dia, né? Rezando para tudo que é santo, né? No milagre do último dia cara, a gente precisa bater a meta desse mês. Mas, pô, passou aí 30 dias e o que você fez antes? Então, você estava comentando do evento que você fez ali com um cliente teu, né? Inclusive, né? Que bacana, né? O próprio cliente, que na verdade é uma madeireira, que você oferece um serviço, mas você conseguiu oferecer algo de valioso para esse cara, que com certeza ele está muito grato hoje, né? Gerou muito valor. Então, isso é interessante. Mas por que houve aquilo ali? Porque houve uma meta, houve um acompanhamento de números e não ficou ao ar o negócio. Simplesmente não ficou jogado. Alguém estava ali a par. Existia um líder ali, existia um acompanhamento de perto de entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente vai fazer agora, qual é o próximo passo que a gente vai dar aqui, que aprendizado a gente está tendo aqui com isso. Então, o que eu vejo muito? Deixar solto o negócio. Você tem que vender, a gente tem que bater a meta X. E acha que vai cair do céu aquelas vendas. E como é que tá a meta? Vamos bater a meta? Sabe, aquela motivação
instantânea, né? Fogo de palha, né? Como é que tá aí, pessoal? Vamos mudar porque foguete não tem ré? Pará? Não, né? Então a questão de vendas é métrica. Eu sempre falo isso, é métrica, é número. Se tu não tens os números da tua empresa, cara, não tem. É a mesma coisa que tu pegar um Uber e tu entrar dentro e falar assim, ó, me leva. O Uber vai dizer pra onde? Ah, qualquer lugar. Não tem que ter a métrica, tem que ter direcionamento em relação a isso, né? E muito curioso que coisas simples que dão certo. Eu bato muito nessa tecla, né? Então, problema difícil, solução simples que dá certo. Exato. Né? Então, ter métrica de vendas, saber da taxa de conversão, cara, é o básico. Né? Quem não tem isso hoje está fora. Ah, Ademir, mas minha empresa está aqui. Tá, e se ela sumir, alguém vai sentir falta dela? Exato. Não. E muitas vezes reclama porque não cresce a empresa, né? E você estava falando da meta, né? Por exemplo, o cara, tem que bater a meta e tal. Eu não gosto de olhar para a meta, porque a meta é uma ilusão, na verdade. Você define uma meta, mas a meta está lá na frente. Então, o que eu falo sempre? Você não vai cobrar a meta. O que a maioria dos empresários cobra a meta. Você precisa cobrar as ações que te levam à meta. E voltando ao que a gente conversou antes, é o processo. Aí não tem processo. Então, se a pessoa tem que fazer 5 ligações no dia para fechar 1 ou 2, se ela não fazer 5 ligações, ela não vai fechar 1 ou 2. Então, não é ter a meta que faz alcançar a meta, são as ações que levam até ela. E o que acontece? Qual é a mágica desse processo todo? Depois, tu cria um modelo replicável. Exatamente. Modelo replicável. Então, as ações que a gente teve nesse desafio comercial, a gente vai replicar e vai dizer assim, poxa, olha só, vocês batiam 10 mil de vendas por dia. A gente colocou ações e passaram 2 dias seguidos vendendo 15 mil. Né? Então, o que deu certo aí? Vocês entendem que tem um parâmetro, tem gerou uma métrica, gerou um padrão sobre aquilo. Né? Então, cara, tu acredita que é possível? Até eu lembro de uma história que em março da Berlim, a gente bateu, nós temos as metas da Berlim aqui, que é bem engraçado aqui. Nós temos a meta base ou meta ruim, que é aquela que assim, mal paga o saldo, mal paga as contas da empresa. Temos a meta boa, que já começou a ter um pouco de margem comercial. A meta top, que é do nosso planejamento estratégico. E a gente criou a meta meu Deus. A meta meu Deus. A meta no céu. A meta assim, até a meta iluminada, sabe? Que até os anjos ajudam. E daí, em março, a gente bateu a meta meu Deus e ultrapassou muito. Massa. Né? E daí o que aconteceu? A gente fez ações e foram dando certo. E a gente, claro, na verdade foi uma colheita de ações durante o ano inteiro. Bacana. E deu certo essa relação. E assim, eu percebi que em 20 dias a gente já tinha batido essa meta já. E daí eu pensei, cara, por que parar? Tu entende? Cara, eu falei, vamos ver até onde a gente vai. Então, como a importância de ter métricas para fazer essa... Daí tu pensar, foi sorte? Não foi sorte. Foi todo um trabalho replicável. Todo um trabalho que a gente vem conhecimento e ação. Melhorando. Né? Então, assim, a gente melhorou um mês, melhorou outro, e assim por diante. Né? Olhando para esses aspectos. Então, para tu ver a importância de ter essas métricas. Daí, o que a gente faz aqui na meta, meu Deus? Quando a gente bate essa meta, até a comemoração, meu Deus, sabe? A gente faz ações, faz Cine Berlim, faz isso, faz aquilo. Então, o pessoal se amarra nisso. Então, o que é isso? Eu vejo que na questão de vendas é energia emocional. Poxa, se o cara chega murcho já para fazer a parte comercial, já começou errado. Né? E então é isso que eu queria falar. Colocou um modelo replicável. Isso é interessante que você falou, né? Porque e eu vejo que na Berlim existe isso. Né? Existe padrões. Se você ainda não fez, funcionou, padroniza. Não significa que essa padronização não existe melhorias, mas funcionou, padroniza. Então eu gosto de um modelo muito que até vocês seguem aqui, que eu gosto de um quadrante, de um gráfico, né? Que você tem o tempo, na verdade o tempo é aqui, né? Os engenheiros piram aí no gráfico aí. Para quem está ouvindo a gente, pense no eixo X, você tem o tempo, e no Y, né? Você vai ter aí a melhoria. Então, ao longo do tempo, no eixo X, você sobe no eixo Y e vai criando melhorias. Isso é padronizar. Então, você vai fazendo as coisas, você vai padronizar. Vou pegar o setor de vendas que a gente está falando muito aqui. Você vai executando e, ao longo do tempo, melhorias.
Melhorou, está funcionando, padroniza. Ao longo do tempo, talvez aquilo já não vai mais funcionar como você gostaria, porque as coisas mudam, a empresa cresce. Ao longo do tempo, de novo, você melhora de novo, padroniza. E esse é um ciclo virtuoso que a gente chama, né? Ao longo do tempo, melhora. Ao longo do tempo, melhora, padroniza. Isso até faz parte da cultura da Berlim aqui, né? Então, a gente começa um projeto, a gente fala, o que é o mínimo necessário para iniciar esse projeto? A, B, C e D. E aí, junta a equipe toda, vamos assumir isso? Vamos, tá. Porque não é uma ação que tem que vir isolada do líder. Né? Então, pessoal, quero colocar um podcast aqui, vamos fazer. Não. Eu expliquei toda a questão da divulgação de marca, de melhoria e tudo mais. E depois disso, olhem só, até a equipe trouxe pontos positivos de ter esse programa que a gente tem hoje. Bacana. Então, o envolvimento da equipe, cara, é fundamental, não só na área comercial, mas em toda a empresa, né? Então, desde o planejamento estratégico, desde as ações de vendas, desde curtir um post que tu coloca lá no Instagram, né? Daí tu vê o engajamento que... Tudo tem um porquê ali, né? Tudo tem um porquê, né? Então, prioriza bastante esses quesitos aí. E, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que seria o teu recado final aí para quem tem empresa, quem está crescendo, quem está nos ouvindo aí? O que realmente você pensa que pode mudar a vida dessa pessoa? Bacana, bacana. Eu acho que não só a vida da pessoa, mas eu acho que a empresa como um todo. A gente falou um pouco de indicadores, falou de processos e tudo mais. E eu gosto de falar sobre a gestão AA. E eu quero que você que está ouvindo a gente aí, anote quais são esses 3 As aí. E que eu tenho certeza que a Berlim aplica aqui. Primeiro A, pessoal, é acessar. Se você não tem dados para acessar, você não vai entender esses números. Então você precisa ter dados. Esses dados precisam ser confiáveis, você precisa acessar esses dados. O segundo A é de analisar esses dados. Como que você vai analisar os dados se você não acompanha esses dados na tua empresa? Se você não acompanha o processo de venda, se você não acompanha o teu financeiro, se você não sabe qual é o teu lucro, se você não sabe o quanto você precisa gerar de caixa, ou o quanto você precisa vender, né, para gerar aquele lucro. E o terceiro A é de agir perante a isso. Então, se você, primeiro, não tem dados, ou se tem dados, mas esses dados não confiáveis, olha para isso. A partir do momento que você tem dados e dados confiáveis, analisa isso. Senta, analisa, identifica se o processo comercial está indo bem, se o processo comercial não está indo bem, se o teu vendedor está batendo meta, se não está batendo meta, por que não está batendo meta? E o terceiro A, haja perante a isso. Não deixa para amanhã isso. Começa a agir hoje, cria planos de ação. Porque se você deixa para amanhã, o amanhã vai chegar, vai virar hoje, e aí você vai reclamar, pô, minha equipe não vende, a minha equipe não dá resultado, a minha empresa não vende bem. Então, meu palavra final é: cria a gestão AA dentro da sua empresa. Perfeito, né? Muito show de bola. Eu também queria deixar aqui meu insight também que eu peguei aqui. Entenda os padrões e crie um setor replicável, né? Entenda seus números. Então, tu vai entender o padrão que tem nisso, né? E eu gosto muito de quando tu alcança um padrão, tu entende que aquilo é possível, né? Poxa, se eu já fiz uma vez, é possível. E cria uma memória de triunfo no teu time também sobre isso, né? Então essa é a mensagem final que eu queria passar para vocês aí. Quero agradecer demais aí, né, a presença do Alexandre aí por ter aceitado esse convite aí, motivadaço para fazer isso no sábado de manhã aí. Agradecer a equipe, nossa equipe aí também que está por trás das câmeras, eles sempre dando um show. E dizer que se você gostou desse podcast, curte, comente e mande para um amigo seu que diz que não precisa de vendas, ou até melhor, aquele cara que está dizendo que as vendas estão ruins. Mande esse podcast para ele aí, para melhorar essa venda deles aí. Então, pessoal, show de bola. Até o nosso próximo encontro aí. Valeu. Obrigadão aí, um abraço.